7 horas da noite e um sentimento chega na casa de todo mundo. De um lado, educadores angustiados por não saber o que esperar de mais uma semana dentro da sala de aula. E do outro lado da cidade, mães com ansiedade, pensando como eu vou dar conta. Ansiedade generalizada. É sobre isso que a gente vai falar hoje em mais um episódio do videocast da Educa, direto da Bet Brasil. Eu sou a Júlia Vale, especialista em educação socioemocional e parentalidade. Eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, muito queridas e com muita propriedade para falar sobre ansiedade e escola. Primeiramente, estou aqui com Vânia Bittencourt, da equipe Educa. Vânia, se apresente e conta com quem que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou a Vânia Bittencourt, sou psicóloga e sou gerente pedagógica da Educa. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, que faz parte de uma rede que já é parceira há muito tempo, a Anabelle Veloso, diretora pedagógica da rede GGE. Então, Anabelle, eu vou te pedir para você se apresentar um pouquinho e falar um pouco dessa história do GGE, trabalhando com todas essas questões sobre as quais a gente vai conversar hoje. Oi, Júlia. Oi, Vânia. Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação poder participar desse momento, contribuir, trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência e acho que do que a gente vem construindo também. Eu estou no Colégio GGE há 15 anos. O GGE esse ano está completando 30 anos e temos da educação infantil, recebemos os alunos de 1 ano de idade, começando a andar e entregamos lá direto para as universidades dos principais vestibulares do país. É um desafio muito grande porque o GGE são 7.400 alunos, divididos em 7 unidades, estamos em Pernambuco e na Paraíba, temos uma unidade em João Pessoa, estamos em Recife, estamos em Aldeia, estamos em Caruaru, em Petrolina, e cada unidade ela traz seus desafios, traz suas particularidades, traz as características próprias de cada aluno e as expectativas das famílias. É um desafio grande porque temos um projeto pedagógico muito bem definido, temos objetivos muito bem definidos, mas a gente também precisa atender às expectativas do público, a gente precisa entender cada região, entender as peculiaridades e a cultura de cada local que a gente chega. E dentro disso a gente vai conhecendo os nossos alunos, a gente vai entendendo quais são os anseios, alguns são muito comuns e similares, alguns são muito específicos, e essas aprendizagens elas vão com certeza nos trazendo embasamento, nos trazendo caminhos, né, que a gente vem traçando aí junto com a Educa desde 2021. E é uma alegria poder acompanhar vocês durante todo esse trajeto. Estar no GGE é estar em um ambiente em que você vê que respira cuidado e educação. Então é maravilhoso. E falando aqui, né, sobre quem faz a educação acontecer, os professores, professoras, coordenadores. Vamos falar da equipe docente. Anabelle, você que está muito próxima, assim, dessa equipe, o que você sente que eles trazem de angústia e que é aquela coisa que até dificulta o pleno educar por conta das questões emocionais? Eu acho que é uma reflexão bem profunda, Júlia, e eu faço uma meia-culpa, uma análise, voltando no tempo, quando a gente pensou lá na pandemia e todo mundo estava falando sobre educação socioemocional e sobre a necessidade da gente trazer isso para o projeto pedagógico, de trazer isso para os alunos. E eu não me lembro naquele momento da gente ter falado dos professores, da gente ter falado da equipe que cuida dos alunos. E em algum momento a gente parou para dizer assim, como é que a gente está exigindo dos professores se a gente nem ofereceu ainda? E nós somos de uma geração, os professores são de uma geração que não tiveram educação socioemocional, que não receberam esse apoio. Então, a gente estava exigindo aquilo que a gente não ofereceu, num contexto extremamente difícil, extremamente desafiador, porque a sala de aula mudou, o contexto social mudou e
os professores eles precisaram entender essa geração, precisaram entender o que é que se passava, seja na sociedade, seja nas famílias, para na tentativa e erro ajudar. E isso é desgastante, porque além disso existem as cobranças de conteúdo, existe a gestão de conflitos, existe a própria gestão de sala de aula e existe o cuidado socioemocional com cada um. Então, acho que nas tentativas de acertar, nas tentativas de alcançar os alunos, eu acho que eu acho que é generalizado, não foi específico do Colégio GGE, eu acho que é de um modo geral das escolas. A gente pensou nos alunos e em algum momento a gente entendeu que se a gente não pensar nos professores, que se a gente não tiver uma solução para quem está cuidando dos nossos alunos, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Cuidar de quem cuida, né, Vânia? Eu ia comentar sobre isso, porque nessa parceria com a Educa, que já vem de longa data, logo no iniciozinho, né, da Educa, na verdade, a gente foi tendo essa visão da necessidade de cuidar de quem cuida, de cuidar dos nossos professores e gestores e orientadores, e a gente começou um trabalho com a Rede Cuidar. Como é que você vê esse trabalho junto aos seus professores, ao seu corpo docente, aos seus orientadores e coordenadores da escola? Como é que tem sido essa parceria para trazer esse cuidado com a saúde mental dessas pessoas que cuidam dos nossos alunos? É uma ação necessária. Às vezes a gente pensa até que está fazendo o trabalho, que a gente está cuidando, porque a gente está ali mandando uma mensagem ou está motivando. E se a gente não parar de forma estratégica para entender quais são as reais necessidades, e como eu falei, são 7 unidades no Colégio GGE, cada unidade tem a sua particularidade. Eu vou mais, cada segmento, cada perfil de professor tem particularidades que são únicas e que a gente precisa ter esse olhar muito direcionado. Então, se a gente não parar para pensar estrategicamente no que a gente quer para o nosso profissional, para o nosso docente, para a gente pensar em soluções e estratégias, novamente a gente não vai fazer muita coisa. Então, acho que são caminhos necessários para a escola se edificar. A gente não vai conseguir acessar o aluno sem antes passar pelos professores. A gente não vai trabalhar felicidade nos nossos alunos se a gente não tiver professores sãos, felizes, seguros do que estão fazendo. E isso é um papel da escola, não é? A escola ela está muito mais precisa entender que o seu papel vai muito além de educar alunos ou de formar alunos. É preciso formar professores e formar emocionalmente também. Para quem está nos assistindo, Rede Cuidar é a solução da Educa para cuidado emocional com os educadores. São encontros ao vivo, online, com o Rossandro Klinger, que é nosso psicólogo e cofundador, em que a gente vai falar sobre tudo menos trabalho, né? Porque muitas vezes, às vezes os professores vêm em encontros e já acham, a gente vai falar sobre metodologias ativas. Claro, é extremamente importante, mas não, agora a gente vai falar sobre burnout, sobre como lidar com o perfeccionismo, como lidar com a ansiedade. Então, é algo que a gente se propõe muito a cuidar de vocês, né? E ainda nessa linha de cuidar de quem cuida, você tendo muito contato com as famílias também. E aí, como é que tá a angústia das famílias? Deixa eu te falar antes de a gente entrar nas famílias, a gente teve com o Rossandro um encontro presencial no ano passado para as unidades de Recife, em que a gente fez 2 momentos. A gente fez um momento para os profissionais e a gente fez um outro momento para os pais. E aí é bom que eu dou continuidade, né, entro para as famílias. E o Rossandro, ele traz algumas experiências, ele compartilha algumas experiências que de fato toca o coração. Não é porque eu estava lá também como profissional e alguns exemplos são exemplos que a gente vive de forma corriqueira, que a gente, enquanto
Reais, exato. Porque a gente é profissional, mas a gente é pai, a gente é filho, a gente é mãe, a gente, né? Então ele compartilha algumas experiências e quantas vezes a gente já viveu aquela situação e precisou lidar com a situação do outro e resolver a situação do outro, que às vezes não está nem resolvida com a gente. Então foi uma oportunidade muito rica, muito elogiada pela equipe de profissionais que tiveram a oportunidade de estar presente. É uma Não sei se a gente pode usar tecnicamente o termo, mas é uma terapia coletiva, né? Porque é um compartilhamento de experiências e muitos tiveram a oportunidade de falar e saíram com esse depoimento. Me senti mais leve, não é? Pude compartilhar, vi o quanto o outro, não é? Vivencia experiências que às vezes estão me angustiando e aquilo traz leveza. E quanto a gente Então, tem pouco tempo para falar sobre os nossos sentimentos, né, as nossas emoções e ouvir sobre isso. Então, perfeito. esses momentos são Isso. muito E eu importantes. acho que a Educa ela traz um start de algo que a gente pode dar continuidade na nossa rotina. Rossandra é maravilhoso e traz grandes exemplos, mas a gente pode criar dentro da nossa equipe esses momentos uma vez por mês em que a gente sente ali com a nossa equipe, que a gente compartilhe alguma experiência, alguma vivência, algo que tocou o nosso coração, que deu certo ou que não deu certo, e a gente vai trabalhando com a equipe de forma mais sensível, de forma mais humana e com certeza ajudando pessoas. Linkando com as famílias, eu acho que as famílias elas são um público de muita necessidade de apoio e de orientação. Só que a escola ela vive um desafio que vai além de orientá-los e de formá-los, é trazê-los para a escola. Todos têm o entendimento de que precisam de orientação e de formação, mas quando eles são convidados, eles fogem. Eles colocam outros compromissos como prioridade. Como é difícil, né? Tem sido Muito, difícil trazer os pais para dentro da escola. muito desafiador. Uhum. E quando a gente pensa na educação infantil, os pais são muito presentes. Se a gente chamar os pais para assistirem uma pequena dramatização, eles vêm em peso. Mas à medida que as crianças vão crescendo e vão chegando ali nos anos finais e no ensino médio nem se fala, os pais não aparecem na escola. E é muito desafiador, mas é muito necessário. Eu faço um apelo, não é? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com pais, eu reforço a parceria escola-família. A família entender o que a escola está trabalhando, o caminho que a escola está tomando, é fundamental para que essa orientação aconteça para as crianças e para os adolescentes de forma completa. Não podemos seguir caminhos distintos. Se isso acontecer, o jovem ele vai escolher. E muitas vezes ele vai escolher uma terceira via, que é a via dos influenciadores, da internet, não é? De pessoas que não são referência, pelo menos para nós, escola e família. Então a gente precisa de muito diálogo, a gente precisa de discussões, de construções, e para isso a família precisa estar dentro da escola. No momento que tivemos com a Educa, foi um momento extremamente importante, em que a gente teve sim um bom público, a gente fez fora da escola, deu um ar de evento, e aí a gente atraiu sim um bom público, e as pessoas que puderam estar presentes davam depoimentos de: meu Deus, seria muito importante que outras pessoas estivessem aqui, que outras pessoas ouvissem esses depoimentos que eu tive a oportunidade de ouvir, não é? Então é fundamental. Sobre a angústia das famílias, e quero muito escutar a Vânia também, como psicóloga que está próxima desse cenário, algo que eu vejo na Belle, que é algo que angustia os pais, é essa imprevisibilidade. Porque ainda mais sendo pais de crianças mais velhas, pré-adolescentes, adolescentes, cada dia surge uma trend nova no TikTok que você tem que ficar de olho para ver se seu filho não vai fazer e atentar contra a própria vida enquanto faz isso, né? Trends perigosas. E não só isso, mas o caminho dos influenciadores que você está falando. É muito preocupante para os pais falar: gente, eu estou oferecendo o máximo aqui pro meu filho dentro de casa. Mas ele abre o celular e ele vê a vida da influenciadora que tá um dia na Disney, outro dia em Dubai, ou de uma menina que faz um arrume-se comigo para ir para a escola, da idade dele, só que tem uma penteadeira cheia de produtos. E aqui em casa ele não tem. Então, puxa, será que meu filho vai crescer tendo esse senso de contentamento? Será que meu filho vai crescer enraizado em algo que é muito importante, que são os valores da minha casa?
quando eu sou psicóloga, então atendo famílias, né? E quando eu recebo essas famílias no consultório para uma primeira sessão, né? Então aquela anamnese, me conta como que eu posso te ajudar, lero, 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 lero. No final eu pergunto: o que você quer para o seu filho? Qual é o seu principal desejo para ele? E eu nunca escutei algo diferente que não seja uma variação de eu quero que meu filho seja feliz. Então acho que uma grande angústia dos pais é nesse mundo em que diz que a felicidade é luxo, que a felicidade é o que é conquistado rápido. É a angústia dos filhos não serem felizes, né, Vânia? Isso. O que eu vejo, e acho que a gente consegue resumir numa frase que eu costumo usar, que é assim: se você não se torna referência para o seu filho, alguém vai ocupar esse espaço. E essa pessoa que vai ocupar esse espaço é alguém que traz novidades, coisas diferentes e que se diz ou se coloca como alguém que está preocupado com a evolução, com o crescimento, com o que ele vai conquistar, enfim. Traz outras referências que muitas vezes não são valores da própria família. E quando a gente fala, e você colocou ali, Anabelle, muito bem colocado, que as famílias vão se afastando, a gente percebe isso claramente, que parece que os pais não sabem o seu lugar quando o aluno entra nos anos finais no ensino fundamental. Parece que eles, não, eu tenho que dar esse espaço para ele, eu não posso me envolver, eu vou estar sendo intrometido, ele não vai me perceber bem se eu estiver aqui acompanhando tão de perto. Então, na verdade, eu acho que é uma falta de visão de qual é o seu lugar de pai ali junto, né, acompanhando. E aí, queria também ouvir de você, Anabelle, que trabalho que vocês fazem dentro do GGE para trazer essas famílias e poder acompanhar a evolução dos alunos. Eu queria fazer uma consideração em cima do que Júlia trouxe. Os pais, eles têm o objetivo de que os filhos sejam felizes. E aí você disse, não tem muita variação dessa resposta. Mas qual é o conceito de felicidade para esses pais? Será que o conceito de felicidade é não se frustrar? Eu não quero que meu filho se frustre. Será que é ter muitas coisas, ter o que eu não tive? Esse conceito de felicidade dos pais, ele vai direcionar muito a condução e a educação que eles darão para os filhos. Isso interfere e impacta diretamente na escola, porque a gente acaba vivenciando muito pais que, por terem esse conceito de forma superficial, ou talvez não tão bem definido, eles acabam querendo que a escola se molde à forma dos filhos, às expectativas dos filhos. E esse é um grande desafio dentro da escola. E não tem um outro caminho, não tem uma outra alternativa senão trazê-los. A grande dificuldade é trazê-los em coletivo. Existem temas que a gente precisa tratar em coletivo. Existem temas que a gente precisa tratar individualmente. Mas existem temas que são em coletivo, que a gente precisa, inclusive, da discussão, da contribuição, do debate. Como tem sido muito difícil, a gente vai para a estratégia do individual. Então, um caminho é convidar individualmente. Em alguns momentos a gente acaba fazendo em pequenos grupos, também tem uma adesão melhor, mas a escola ela não pode se furtar de trazer essa família para dentro. A gente não vai fazer esse trabalho sozinho. Eu sempre dou o exemplo para os pais que quando a criança ela está crescendo, ela começa a falar e ela começa a saber as cores e os números, a família diz assim, tá grandinho, tá muito esperto, precisa da escola. Ok, a gente precisa da família a todo tempo. Sozinho, a gente não vai dar conta. Então, é uma mão dupla mesmo e a família precisa entender isso. Então, eu acho que enquanto escola, existe a dificuldade, mas é preciso criar os meios e claro que seria muito mais fácil reunir um grupo de uma turma e falar sobre uma temática. Se não é possível, vamos para os pequenos grupos e se não for possível, vamos para o individual. Mas a gente não pode deixar de fazer o nosso papel, de trazer a família para junto, de orientar, de debater, de mostrar, às vezes, de apresentar um pouco dessa criança, desse adolescente para essas famílias. Afinal de contas, às vezes, as famílias, os alunos, eles se apresentam de uma maneira diferente no contexto social. Os pais não conhecem, então precisam ser apresentados pela escola. E se não houver esse contato direto, isso não vai acontecer. É quase como se o papel da escola fosse ser esse maestro
que faz com que essa orquestra funcione, né? De proporcionar o encontro entre pais e filhos, o encontro entre educadores e famílias. É, E aí, partindo para a prática mesmo, para você, Annabelle, o que é uma escola que cuida de quem cuida? O que faz uma escola que cuida de quem cuida? É, a- é uma escola que parte dos seus profissionais, como a gente começou conversando. Não adianta a gente falar de um grande projeto para os alunos se esses profissionais não forem cuidados, se não houver um trabalho direcionado, principalmente para professores. As demandas de sala de aula, elas são muitas e são diárias. Então, é preciso dar apoio, é preciso formar, é preciso dar caminhos, não é, e alternativas de solução para esses professores, não é, de como gerir essas situações em sala de aula. Partindo dos professores, a gente vai para os alunos. A gente precisa entender e investir desde pequenos, não é, no debate, na orientação. Não dá para a gente querer uma postura e um fortalecimento socioemocional se a gente não for do princípio, se a gente não trouxer esses conceitos, se a gente não debater de forma prática, se a gente não utilizar situações reais para trazer caminhos e soluções que fortaleçam o socioemocional e que possam contribuir para a vida em coletivo. Então, é sair também da teoria, ter a teoria, mas é saber sair da teoria também para que exista uma finalidade prática, para que exista uma aplicabilidade e que os alunos possam usufruir disso na sua convivência coletiva. E, Vânia, acho que você vai super relacionar essa frase aqui que eu lembrei de Jung. Jung, psiquiatra, grande pai da psicologia analítica, em que ele diz, eu não vou saber exatamente a certíssimo, mas domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, que é quem está sendo esse maestro da orquestra, precisa se lembrar, né? Isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença no teu relacionamento com os teus alunos, vai fazer a diferença no relacionamento entre a equipe e a família, porque é uma visão sistêmica, né, que vai acontecer ali dentro da escola. Cada um com um olhar humano sobre o outro, entender quais são essas fragilidades. E muitas vezes a gente se preocupa na escola em dominar as técnicas, em trabalhar muito bem o planejamento, aquilo que já está posto, as rotinas, e esquecemos dessa humanidade que, como o Morin fala, a humanidade, preciso resgatar a humanidade que nos une. Então, quando a gente olha um para o outro com esse olhar mais humano, de acolhimento, eu gosto dessa palavra acolhimento quando a gente fala de escola, que é você acolher as fragilidades, acolher as potencialidades e ajudar essa pessoa a suportar e superar tudo aquilo que ela tá passando. Então, eu vejo que é o papel que a gente busca dentro da Educa, em apoiando as escolas, levar esse olhar de humanidade mesmo, para a gente poder usufruir de cada momento e de cada conhecimento que acontece ali dentro daquele espaço. Perfeito. E esse é um desafio muito peculiar do Colégio GGE, que é uma escola de resultados. E quando a gente fala de uma escola de resultados, a gente não está falando de uma escola de aprovação, meramente de aprovação. Talvez a escola de aprovação seja aquela que tem um objetivo único e é só isso. Quando a gente fala de uma escola de resultados, é uma escola que prepara desde sempre, que tem objetivos muito claros, mas para se chegar a resultados, é preciso dar um suporte. E o aluno ele precisa ter um suporte socioemocional, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entendido, é preciso criar estratégias. Então, precisa ser um diferencial da escola, não é? Porque para a gente alcançar aquilo que a gente quer na velocidade que quer, a gente precisa estar bem, a gente precisa se sentir cuidado, a gente precisa entender, os alunos precisam entender que os seus sonhos eles são ouvidos e que a gente trabalha em prol deles. Então, até desfazendo um pouco do que às vezes a sociedade pensa, de que é uma escola que está ali para aprovar e tem muitos resultados, então não deve pensar no socioemocional dos alunos, muito pelo contrário. A gente tem um entendimento de que o aluno ele só será capaz de aprender
se ele estiver bem. Ninguém que não está bem emocionalmente consegue aprender nada. Então, é papel também da escola oferecer esse suporte, oferecer esse cuidado, conhecer cada aluno, não é? Temos 7.400 alunos, mas cada equipe tem a sua missão de conhecer de perto cada aluno, conhecer cada família, trazer para junto, porque só assim a gente vai promover um diferencial na formação de cada um dos nossos alunos. E é lindo ver como vocês fazem isso, não só como a nossa parceira de vocês, mas também como psicóloga que atende alunos do GGE. Então, eu escuto as famílias falando sobre como os seus filhos se sentem apoiados pela psicóloga. Gente, é uma psicóloga por segmento, isso é simplesmente maravilhoso. Que cuidado, né? É Porque investimento, né? é É um investimento. investimento. Porque não há resultado, como você muito bem disse, numa grande aprovação, se quando o seu aluno chega lá, ele está esgotado, sem recurso emocional para lidar com a primeira nota baixa na faculdade. Sim. E não haverá capacidade intelectual que suporte uma fragilidade emocional, não é? Então, é aquela história daquele aluno fantástico que sabe muito, mas que não conseguiu, na hora da prova, colocar o conhecimento no papel. Não serviu de muita coisa, não é? Então, a gente percorreu um caminho, mas ele não avançou muito. Então, a gente tem esse entendimento e a gente tem mais do que o entendimento, a compreensão de que é responsabilidade nossa, né? Esse cuidado, esse conhecimento, esse direcionamento e esse fortalecimento. Olha, eu queria que esse bate-papo durasse umas 3 horas. É muito bacana ver o empenho de vocês em fazer isso, porque são 7.400 vidas. São vidas. Quando a gente fala sobre lidar com vidas, é um trabalho individualizado. E é muito difícil fazer isso com milhares de seres humanos. E vocês conseguem, então é muito valioso te escutar. E acho que a gente percebe muito, né, Vânia, a importância do gestor escolar nesse papel. Porque haja vidas para dar conta de cuidar. Anabelle, eu queria que você deixasse um recado final, uma dica aí para esse gestor escolar que domingo à noite está angustiado com mais uma semana e tantas vidas para cuidar. E usando o exemplo que você deu, o gestor escolar, ele é um maestro dessa orquestra. Então é dele, né? Todos vão depender dos seus movimentos e do seu olhar para fazer alguma coisa acontecer. O desafio é grande, porque nós temos um mundo diferente com jovens, crianças e jovens diferentes, e o papel do gestor ele é fundamental. Ele é fundamental porque enquanto maestro, ele vai precisar guiar os profissionais, ele vai precisar direcionar as famílias, ele vai precisar dar o apoio e o direcionamento para os alunos também. Então, essa harmonia ela é fundamental dentro da escola. Cuidar dos profissionais, eu acho que é um primeiro passo extremamente necessário. Nada acontecerá se os profissionais não forem cuidados, e o cuidado parte muitas vezes de um ouvir, não é? De um conhecer cada um, de ouvir, de entender ali um olhar, uma preocupação. Às vezes um fortalecimento, vai dar tudo certo, confio no seu potencial, é a solução do dia de um professor que precisa ouvir isso, precisa ouvir esse encorajamento. Trazer essas famílias, eu acho que ser criativo para trazer essas famílias. Não adianta a gente só falar na dificuldade e não pensar em alternativas de como essa família pode participar. Eu acho que é preciso envolver, é preciso se fazer presente para entender cada perfil, como pode estar mais presente dentro da escola e criar projetos e alternativas de que os alunos se engajem, de que os alunos entendam que a escola é um ambiente para cuidar do socioemocional deles também. E tudo isso está aí nas mãos desse gestor, desse maestro, que eu acho que pode sim fazer total diferença na condução da escola, na prática educativa e trazer um novo conceito. Continuar com alto desempenho, continuar com grandes resultados, mas fortalecido por um socioemocional que funciona, que estrutura e que é um grande impulsionador, não é, do sucesso ou dos sonhos que os alunos possam ter. Anabelle, você disse uma palavra-chave que é presença. Cuidado, na verdade, dor, angústia,
exige cuidado. E somente é possível cuidar quando a gente tem presença. Fica aqui uma grande lição para todos nós. Quero te agradecer imensamente pela conversa. Uma conversa pura, sem maquiagem. Vamos direto nas dores, como que a gente pode cuidar delas. E vocês são uma grande referência quando a gente fala sobre cuidado e presença. Esse foi mais um videocast da Educa, diretamente da Beth Brasil. Que com essa conversa, as angústias do domingo à noite possam ter sido acolhidas e que a segunda-feira chegue mais leve. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.